Passo a palavra agora ao grande expediente, o deputado Augusto Coutinho. Edmilson. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, é com alegria que ocupo a tribuna nessa oportunidade na última semana legislativa do ano de 2019. Fechamos um ano visto como atípico por muitos. Travamos batalhas importantes e vencemos o pessimismo, na minha opinião. Mas muitos desafios ainda se colocam sobre nós. Como deputado eleito por Pernambuco, no meu terceiro mandato, que muito me orgulho, não me posso furtar de trazer um olhar nordestino sobre tantas pautas analisadas nessa casa. A reforma da Previdência foi, sem dúvida, uma das matérias mais densas desse ano. Reforma necessária para frear o crescimento da dívida pública, um sério problema dos governos brasileiros. Condição essa indispensável, ainda que não suficiente, à recuperação da economia brasileira. Para, além de controlar o gasto público, o Brasil precisa ser um ambiente mais seguro aos empreendedores e investidores. E isso passa pela adoção de uma agenda econômica, da qual a Câmara Federal não se absteve em debater e ainda tem muito por fazer. Entretanto, nessa casa se constrói na diversidade, não apenas de opiniões, mas também de origens, e é o que enriquece o debate da democracia. Venho de uma região que, historicamente, apresenta índices de desenvolvimento humano lamentáveis, os quais temos desafio de vencer. Em 2018, segundo o IBGE, quase metade dos brasileiros abaixo da linha de pobreza são nordestinos. Vivemos em um país desigual e os muros não se restringem às divisões socioeconômicas que separam o norte e o sul desse país. Senhor presidente, o Brasil anualmente tem de benefícios fiscais a empresas algo em torno subtraído de sua receita de 330 bilhões de reais. Desses recursos, apenas 15% são empresas nordestinas que deveriam sim, ali estar gerando emprego e diminuindo a pobreza. E mais de 50% está no sul-sudeste do Brasil. Isso é uma injustiça e precisa ser reparado. Por isso que aqui lutamos muito para, durante a reforma da Previdência, manter o BPC, uma condição especial aos aposentados do campo. Mecanismos necessários para minimizar desigualdades e injustiças. Hoje, são mais de 4 milhões de pessoas dependentes do BPC. Pernambuco é um dos estados com maior segurados. Eu, como parlamentar, que represento o meu estado, não poderia fechar os olhos a isso. Também sou um parlamentar que ando pelo interior do meu estado e vejo a necessidade do meu povo. Enquanto na cidade, 44% dos homens e 32% das mulheres se iniciam no mercado de trabalho com 14 anos ou menos. No campo, esses números percentuais superam, senhores deputados, os 70%.
Em abril, como líder do meu partido Solidariedade, assinamos, conjuntamente com outras lideranças partidárias, já no início das discussões da reforma da Previdência, que não aceitaríamos que houvesse nenhuma mudança no BPC, pois sabíamos e sabemos o quanto é importante ao homem do campo e geralmente ao homem mais pobre entre os brasileiros. Mantê-los foi uma vitória importante para a minha região e aqui registro, da mesma forma, rememorando outro debate importante para o Nordeste e que conseguimos construir. Falo do novo marco do saneamento que foi votado ontem, terminado de votar ontem nessa casa. Saneamento básico ainda é um privilégio em nosso país. O poder público não tem dado conta de trazer à população as respostas necessárias, e são respostas urgentes que precisam ser dadas nesse setor. Mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e 15% deles são crianças. Metade da população desse país não tem coleta de esgoto em casa. No Nordeste, o atendimento com esgotamento sanitário não chega a 40%, e assim sabe muito bem meu colega pernambucano Gonzaga Patriota, a quem cedo à parte. Meu querido líder, eu sei que o colega estava na frente aqui, mas quando eu soube que Vossa Excelência está encerrando essa fase de líder do Solidariedade, mas que vai continuar como nosso coordenador com muita competência e responsabilidade, eu interrompi um compromisso para vir aqui me solidarizar com Vossa Excelência, com o Estado de Pernambuco, com solidariedade e com o que Vossa Excelência tem feito aqui no Parlamento. Que Deus possa lhe iluminar para que Vossa Excelência continue sendo esse grande representante, não apenas de Pernambuco, nem do Nordeste, mas do Brasil. Parabéns, fique com Deus e continue esse eterno líder como é da nossa coordenação partidária e do Solidariedade. Agradeço ao nobre sertanejo e generoso amigo deputado Gonzaga Patriota. Mas, como dizia, esse ano fiz uma audiência pública, na qual foram apresentados os resultados de pesquisas que indicaram a relação direta entre a falta de saneamento e o surto do Zika e microcefalia, que assolou o nosso país em 2015. Naquele ano, 12 mil mulheres estavam grávidas. Mais de 3 mil crianças nasceram com má formação no cérebro. 88% dos casos da microcefalia em bebês, por conta do Zika vírus, foram registradas no Nordeste. Sempre o Nordeste com esses números duros. A maior parte deles no meu estado de Pernambuco. Mas ouço com prazer o nobre companheiro, amigo e correligionário deputado Zé Silva. Meu amigo e líder, deputado Augusto Coutinho, ao ver aqui o seu pronunciamento, quando você fala dos desafios do Brasil, ao mesmo tempo você fala das conquistas. É assim que, como seu colega de partido, seu liderado, eu quero cumprimentá-lo e agradecê-lo pela maneira republicana, também pela liderança legítima com que conduziu a nossa bancada nesse ano. E não só a nossa bancada, mas você é uma das autoridades que ajudou a conquistar o protagonismo desta casa. Nós chegamos juntos aqui em 2011, hoje nós sabemos que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, decide aqueles projetos e as transformações que nós queremos para o Brasil. Ao mesmo tempo, como mineiro,
que tem uma síntese do Brasil, do Jequitinhonha ao sul de Minas, do norte ao nordeste, ao noroeste, ao sul de Minas e ao Triângulo, eu quero agradecê-lo porque nos ajudou a conquistar um espaço importante para tratar do maior crime que já aconteceu ambientalmente, especialmente, tirando 270 vidas, que foi o crime de Brumadinho. Você foi um dos protagonistas que nos ajudou para que eu pudesse coordenar essa comissão e fazer uma nova legislação para o Brasil ter uma mineração responsável e sustentável, que não venha tirar vidas e nem depredar o meio ambiente. Ao mesmo tempo, Vossa Excelência garantiu um ponto muito estratégico ao relatar a lei de licitações, que garante que o Estado brasileiro cumpra o seu papel, especialmente com mais eficiência, eficácia e transparência no gasto público. Coordenando e de agora relatando a Comissão de Obras Paradas, foi na sua liderança que nós vimos serem retomadas mais de 2.000 obras no Brasil. Portanto, quero agradecê-lo e, evidentemente, todos os nossos colegas desta casa, especialmente do nosso partido, e desejar que você, nosso sempre líder, continue com essa sua serenidade ao conduzir os destinos do nosso partido. E que o seu Estado, o nosso Pernambuco, pode ter certeza de orgulhar dos parlamentares mais íntegros e que tem aqui a garra, o sangue do nordestino, que antes de tudo é um forte. Parabéns, meu amigo, que Deus ilumine você e toda a sua família. Agradeço o nobre deputado Zé Silva. Inclusive, senhor presidente, é importante registrar que o deputado Zé Silva é uma das maiores autoridades no Brasil da questão do campo, da reforma agrária, é um estudioso, é um homem que é empenhado nessa importante tarefa de fazer e produzir alimento. Muito obrigado, deputado Zé Silva, você é um querido amigo e um excelente parlamentar e que enobrece muito essa Câmara dos Deputados. Mas, como dizia, é urgente o saneamento e a falta dele gera condições indignas de vida e prejuízos irreparáveis. Para mim, que já estou há algum tempo na vida pública, é uma feliz surpresa ver algumas ideias que defendemos há tanto tempo ganharem impulso. Vejo entre os novos integrantes dessa casa e colegas experientes uma consciência sólida da necessidade de ações. O que antes era protelado, agora entra na ordem do dia. Espero que continuemos assim, com debates produtivos e uma abordagem pragmática dos problemas do Brasil. É isso o que a população brasileira espera de todos nós. Atitude. Muito ainda se precisa fazer e avançar. Essa casa deve se fazer presente como propulsora de debates, como sempre o faz. A retomada de obras como a Transnordestina é algo que aqui cito como um exemplo de assunto que precisamos manter em nosso horizonte. Uma obra novamente paralisada. Não se pode negar que o governo federal tem empregado esforços sob o comando do ministro Tarcísio para a sua retomada. Mas quero registrar o quanto é importante que esse assunto seja tratado como uma prioridade. Uma região como o Nordeste, com tantas dificuldades, não pode ver a Transnordestina no esquecimento e paralisada, se deteriorando. Eu fui relator aqui nessa casa, na outra legislatura, de uma comissão especial da construção da ferrovia Transnordestina. No final de 2018, apresentei um extenso relatório de averiguação da obra. Esse documento foi entregue à equipe de transição do governo Bolsonaro e tinha, inclusive, como um dos assessores dessa comissão, um funcionário dessa casa, que hoje é, sem dúvida, um dos melhores ministros desse governo, que é o ministro Tarcísio. A previsão inicial, quando na inclusão da obra no PAC em 2007, era de um custo que fosse estimado em 4,5 bilhões. Em 2014,
o projeto continuava no PAC 2 e seu custo já superava 7,5 bilhões. Esse ano, visitei o Ministério da Infraestrutura e ouvi do ministro o compromisso da retomada dos trabalhos. Cobrei em plenário e assim seguirei fazendo, da mesma forma que seguirei atento à situação do complexo portuário de Suape. A Lei dos Portos, editada pela presidente Dilma, nos tirou autonomia para novas licitações e contratos, e aqui estava eu para denunciar isso. Aumentou a burocracia, travou investimentos importantes ao porto pernambucano. Não fosse a alteração, Suape já poderia ter o Tecon 2, o segundo terminal de container, e o arrendamento de um pátio de veículos. Ações, senhores deputados, que somadas representariam investimentos em Pernambuco na faixa de R$1 bilhão. Temos mais de 100 empresas instaladas hoje em Suape, mais de 50 bilhões em investimentos privados. Suape não pode e não deve ser menosprezado, por isso precisa voltar ao comando do governo de Pernambuco. Ainda nesse ano, em outra audiência com o próprio ministro Tarcísio, questionei sobre os planos do governo para a BR-232, que precisa de obras de reparo em muitos trechos da sua extensão. Uma BR essencial para o Nordeste e para Pernambuco. Falei igualmente da necessidade de investimentos no aeroporto do maior cartão postal desse Brasil, que é a nossa ilha de Fernando de Noronha. O Nordeste é uma região conhecida pelo fluxo turístico, atividade tão importante à economia brasileira. E Fernando de Noronha é um cartão postal que recebe turistas do mundo inteiro. Temas como este foram e seguirão como bandeiras do meu mandato. Para 2020, ainda há muito que se fazer, e falo olhando para o país de maneira abrangente. Termino o ano com muita honra, como líder do meu partido Solidariedade, partido que ajudei a fundar. Acompanhei de perto processos decisórios de matérias como o projeto da liberdade econômica, o cadastro positivo, medidas importantes para possibilitar a queda de taxas de juros ao consumidor e melhoria nas condições dos investidores. Fui ainda relator em plenário de uma das propostas de lei mais importantes analisadas aqui em 2019, a nova lei de licitações, que tantos benefícios trarão na agilidade e na condução do dinheiro público, visando uma maior transparência, uma maior agilidade, e que hoje encontra-se no Senado Federal, sob a relatoria do senador Anastasia, e que a gente aproveita essa ocasião para fazer um apelo para que o Senado Federal agilize e vote para que seja sancionado pelo presidente da República a nova lei de licitações, que certamente vai diminuir em muito uma frustração que muitos dos brasileiros têm, é que vê dinheiro público aplicado numa obra paralisada e se deteriorando. Isso, a lei de licitações certamente não resolverá por completo, mas minimizará muito, eu tenho convicção, todos esses problemas. Para o ano que se avizinha, tenho consciência de que não faltam, nem à Câmara nem ao Senado, temas importantes a examinar. O Senado precisa, inclusive, votar o que já votamos aqui, a redução da maioridade penal. A Câmara aprovou
e está no Senado desde a legislação passada, e no Senado não se pronuncia sobre essa matéria. Cada uma das posturas que adotamos aqui seguirão tendo grande repercussão nos estados e na vida do cidadão comum, mesmo aqueles mais distantes da capital federal. Tenho grande alegria quando presencio e vejo aqui nessa casa temas importantes a serem enfrentados, temas que o presidente Rodrigo Maia, a quem faço uma referência muito especial, tem conduzido essa casa com altivez, sendo muito democrático, ouvindo a todos os líderes, e faço isso numa condição de líder que sou, e pude presenciar durante todo esse ano a discussão de temas que são importantes, de várias tendências ideológicas, e assim tem de ser. Essa casa é a casa em que tem de se debater ideias, tem de se discutir diversidades, exatamente para que a gente, como representante que somos legitimamente do povo brasileiro, nós tenhamos condição de encaminhar o que a maioria do povo brasileiro imagina. Então, queria, senhor presidente, também ressaltar que alguns temas tão importantes nós precisamos ainda enfrentar esse ano em discussões aqui na Câmara dos Deputados. Temas que certamente não são fáceis e muitas vezes não tão bem entendidos pela opinião pública ou por uma parte da opinião pública, mas que precisamos ter a coragem de enfrentar e discutir. A reforma tributária é uma delas. Enfrentamos a Previdência. Precisamos também agora definir a tributária, que muitas vezes não há interesse do setor produtivo que se faça e se trave essa discussão, e essa casa precisa fazê-la. Como também nós precisamos enfrentar um grave e sério problema, é a reforma do Estado brasileiro. E quando falo Estado, falo inclusive do poder legislativo, falo do poder executivo e falo do poder judiciário. Quando a gente ontem discute aqui nessa casa o fundo partidário, uns achando muito, outros achando pouco, mas um consenso foi formado. E quando a gente se depara que se tem hoje no Brasil uma eleição que é custeada pelo Estado, com recursos públicos, inclusive tive a oportunidade de votar contra quando acabaram com o financiamento privado. Me posicionei e fui muito poucos deputados que fizeram, se posicionando contra o financiamento privado, o financiamento público e acabando com o privado. Mas quando a gente se depara, senhores deputados, e analisa o orçamento anual do Tribunal Superior Eleitoral, que é de 9 bilhões de reais, é o orçamento do Tribunal Superior Eleitoral. Via isso ontem com o relator do orçamento. É uma quantia que precisa ser discutida. Quando a gente analisa em muitas situações, o povo desacreditado da justiça porque as coisas não acontecem e não andam. O Brasil não gasta pouco nesse poder que é fundamental, que é importante, que deve manter livre e tem de ser respeitado, mas que precisa haver uma reflexão muito grande. Mas então, senhor presidente, o nobre deputado quer a parte ou quer falar depois? Então, senhor presidente, para mim, só para finalizar, mais um minuto aqui peço a Vossa Excelência, de dizer que a gente fica muito feliz de ter passado nesse ano, um ano que foi de grandes avanços, um ano que foi de enormes avanços ao Brasil, com matérias como aqui eu discorri, matérias importantes,
matérias ásperas, matérias difíceis, mas que o parlamento teve a coragem de discuti-las, teve a coragem de ouvir a população, teve a coragem de enfrentar a discussão. E é isso que eu espero que aconteça em 2020, que a gente continue com essa mesma coragem, com esses temas que são temas, como falei, temas difíceis de ser enfrentados e abordados, mas é preciso que a gente tenha no Brasil um Estado menor, um Estado mais enxuto e mais justo, para que sobre dinheiro, para que a gente possa investir na educação, possa investir na saúde, possa investir na infraestrutura, que são pontos básicos para qualquer país do mundo conseguir se desenvolver e conseguir ter, de fato, um crescimento sustentável e com a maior igualdade entre as pessoas. Mas ouço, senhor presidente, se assim me permitir, nos últimos 10 segundos, o meu companheiro Tiago Dimas. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, nobre líder Augusto Coutinho. Para mim é uma honra, uma satisfação ser seu colega de bancada e tê-lo como líder. Então, quero aqui parabenizá-lo pelo trabalho desempenhado ao longo de 2019. Certamente o Solidariedade figurou dentro das principais decisões, sendo ouvido, sendo escutado sobre o seu comando, e muito me orgulha hoje poder fazer parte dessa bancada. Então, eu queria parabenizá-lo pelo trabalho, pelo seu empenho, pela sua determinação. Orgulha muito a todos lá de Pernambuco, mas também orgulha a todos nós aqui do Solidariedade de modo especial e a todos nós aqui da Câmara dos Deputados. Parabéns, que continuemos em 2020 desenvolvendo um belo trabalho também. Muito obrigado, deputado Tiago Dimas. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência a sua gentileza de nos ceder mais um minuto. E eu quero, nesses últimos 6 segundos que me faltam, dizer e passar para todos os colegas e para todo um Feliz Natal e um Ano Novo de muita saúde e de muita paz para esse nosso país maravilhoso. Muito obrigado.